Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Hoje nós iremos fazer uma exposição da terceira carta do apóstolo João. Terceira João, capítulo 1. Iremos fazer a leitura do capítulo inteiro, que é muito curto, por incrível que pareça, né? Uma das cartas mais curtas que nós temos no Novo Testamento. Terceira carta universal do apóstolo João, que nos diz o seguinte, o verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigam o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos tu saúdam. Saúda os amigos pelo seu nome. Amém. Senhor, amado Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Nós te apresentamos a tua palavra, Pai. Te apresentamos o teu instrumento nessa noite, meu Deus. Que o Senhor me use conforme a tua vontade, que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Senhor. Que através, Senhor, do entendimento e da revelação que o teu Espírito ministrou ao meu coração, que os teus filhos tenham também uma revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar a eles, Pai. Abre os olhos do entendimento de cada um deles. Prepara o solo onde essa semente irá cair, meu Deus. Produz, Pai, um entendimento verdadeiro dessa mensagem. E que ela produza não somente um entendimento intelectual, mas que ela venha produzir uma mudança, Pai. Que eles venham entender, Senhor, a ponto de praticar, de pôr em prática tudo aquilo que o Senhor está os instruindo essa noite, Pai. Essa é a oração que fazemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta é uma carta que o apóstolo João escreve, que é tida como uma carta universal. Porém, no início da sua carta, nós já conseguimos perceber que é uma carta direcionada a Gaio. Porém, ele aborda 3 personagens. Nós iremos ver que aqui ele fala sobre Gaio, sobre Diotrefes e Demétrio. Mas ele começa o seu texto, começa essa carta, direcionando a Gaio. E ele começa dizendo a si mesmo, não como apóstolo, mas como presbítero. Meus irmãos, na igreja, visivelmente nós conseguimos perceber que há crentes salvos e há crentes que não são salvos, aqueles que são perdidos. E em muitos casos não é tão visível assim. E Deus permite que estejam juntos. Há crentes genuínos e há crentes falsos. Há os que amam a Deus e que buscam a sua glória. E também há aqueles que louvam de lábios, buscando simplesmente a glória do seu próprio ego.
buscando simplesmente se exaltar e exaltar aqueles que estão ao redor, exaltar ao homem, que buscam ser colocados em pedestais, que buscam não a glória de Deus, mas a sua própria glória. Na igreja, há pessoas que trabalham para Deus, trabalham com Deus, porém há pessoas que também trabalham contra Deus, contra o avanço dessa obra. Há trigo e há joio, há ovelhas e há lobos. Então é necessário que nós façamos uma análise e um exame interior, examinando-nos a nós mesmos para ver se nós realmente estamos trabalhando genuinamente para o crescimento da obra ou se estamos sendo contra. O apóstolo Paulo, ele nos exorta em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, onde ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo, ele nos faz um convite, na sua segunda carta aos Coríntios, a examinar a nós mesmos, para vermos como anda o nosso proceder diante de Deus e diante dos santos. E essa passagem, ela tem uma correligação à carta de hoje, a exposição breve e curta que nós faremos, onde ele nos traz 3 personagens, e cada um atuando de uma forma diferente. Mas 2 desses personagens atuam para o crescimento da obra do Senhor, enquanto um está contra o crescimento da obra. Então João começa referindo a si mesmo como presbítero e não como apóstolo. Em alguns manuscritos, a palavra presbítero teria a sua tradução como ancião. Talvez o apóstolo João esteja se referindo a si mesmo como presbítero devido à sua idade, devido ao seu cargo como apóstolo e também à sua autoridade apostólica como alguém que acompanhou e foi discípulo do próprio Jesus, alguém que viu a vida de Jesus, alguém que tem uma autoridade na igreja. E quando eu me falo igreja, eu me refiro a alguém que tinha autoridade de ministrar, alguém que tinha autoridade de instruir outros, que tinha total dever, privilégio e o conhecimento, aquele que foi capacitado por Deus. Então ele começa aqui colocando a si mesmo como presbítero, como uma forma de atingir, uma forma de direcionar essa palavra presbítero a Diotrefes, que pregava na sua igreja e queria ser o primeiro. Nós veremos mais à frente, mas ele começa se colocando como presbítero, para marcar desde já a sua posição, a sua autoridade no meio cristão. Ele começa a sua carta dizendo que ama a Gaio, ao amado Gaio, a quem eu amo, a quem eu em verdade amo. Nós percebemos que o apóstolo João, ele tem um amor por Gaio, a ponto de que ele cita aqui mais de 2 vezes Gaio como o seu amado e como alguém que ele amava. Mas esse amor não é um amor entre homem e mulher, um amor de desejo, mas é um amor de admiração, um amor de cuidado, um amor de carinho, um amor de alguém que quer sempre perto, um amor de um amigo. É assim que ele se refere a Gaio, da mesma forma que ele se refere a Timóteo, ao amado Timóteo, nas suas cartas, como filho na fé. Então João, como Paulo se refere a Timóteo, como um amado seu. Então João também ama a Gaio de igual modo. Mas quem era Gaio? Gaio era um nome que era bem comum, de origem grega, bem comum, e por isso não se encontra muitas escrituras a respeito de quem ele foi e a respeito de suas obras, pois seria difícil identificar a qual Gaio estaria se referindo. Mas o apóstolo João, enquanto escreve a sua carta, ele não escreve a Gaio visando ele
como alguém que instruía na palavra, elogiando a sua eloquência, elogiando a sua forma de pregar, mas elogiando a sua conduta, o seu amor e a sua receptividade para com aqueles que vinham de outras cidades, para com aqueles que estavam colaborando com o Evangelho. Gaio era um homem que abre as portas de sua casa para os servos de Deus. Capítulo 1, verso 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui, ele agia de forma digna e honrosa aos olhos do Senhor, recebendo aqueles que eram irmãos, aqueles que ele conhecia, aqueles que ele sabiam o que era, sabia quem era e sabia qual era a sua mensagem, qual era o seu dever, qual era o seu cargo na igreja. E também ele era alguém que recebia aqueles que ele não conhecia. Ele recebia missionários. Gaio era alguém que constantemente abria a porta para pessoas, para receber e dar total apoio àqueles que estavam fazendo aquilo que lhe foi encarregado por Deus, aqueles que estavam ministrando em cidades diferentes, e quando passavam por lá, Gaio os recebiam, os dava alimento e ainda os capacitavam a ponto de entregar ofertas do seu próprio bolso para que eles pudessem dar continuidade à sua obra, dar continuidade ao seu dever, à sua missão. Gaio era um homem que honra a Deus ao dar suporte aos servos de Deus. Verso 6. Que em presença da igreja testificam da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno perante Deus, bem farás. Ele era um homem que fazia as suas obras de uma forma que alegrava a Deus, de uma forma que honrava a Deus, porque o que ele fazia era uma ação digna de honra e digna de admiração, porque honrava ao Senhor. E o apóstolo João se alegra muito em saber que esse homem era um homem que honrava a Deus com suas ações. Gaio era um homem que dá testemunho perante os incrédulos ao dar suporte aos servos de Deus. Verso 7. Porque pelo seu nome saíram e nada tomando dos gentios. Ao receber aquelas pessoas, aqueles missionários que vinham de campos distantes em sua casa, e ao suprir as necessidades dele, Gaio dava testemunho diante dos servos de Deus e diante daqueles que não serviam a Deus, diante da comunidade, como alguém que estava apoiando e servindo a Deus com uma boa conduta, com uma boa ação, deixando claro a quem ele servia e qual era o seu papel e a sua missão. De não ser o líder supremo e absoluto, o pastor central da igreja, mas de ser, muitas vezes, um irmão comum, que estava disposto a abrir a sua porta para qualquer que seja que viesse no nome do Senhor Jesus. Para qualquer que seja que tivesse uma missão e uma palavra determinada e direcionada do próprio Deus para aquele povo, para aquela cidade. Gaio, por último, era um homem que se torna cooperador da verdade ao acolher os servos de Deus. Verso 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Gaio nos ensina que o ato de recebermos missionários em nossas casas, o ato de apoiarmos eles, incentivarmos, impulsionarmos esses missionários com ofertas, com orações, recebendo-os em nossos lares, com alimentação, com os nossos recursos para que ele continue fazendo a obra do Senhor, também é uma forma de cooperar para o crescimento do Senhor. Não é somente o ato de você estar pregando ou o ato de você sair da sua casa, mas o ato de abrir a porta, de receber, também é um ato de colaborar para a obra do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus. Então aqui nós vemos que Gaio era um homem comum, não era o líder central daquela igreja, não era exatamente
o centro, aquele que recebia as instruções e que repassava e que direcionava as instruções do Senhor. Mas era alguém que apoiava a obra do Senhor, abrindo a sua porta. Fazendo simples, aquilo que para muitos nem conta como fazer algo para o reino de Deus. Mas o apóstolo João elogia a sua conduta. Isso para nós é um incentivo a cooperarmos com a obra do Senhor de forma ativa, não somente pregando, mas principalmente recebendo e apoiando aqueles que pregam, aqueles que têm uma mensagem, aqueles que têm uma missão. Esse é o papel de Gaio. Essa era a conduta desse homem. Era um homem receptivo que honrava a Deus em sua recepção. Diotrefes era um homem diferente de Gaio, que era um homem abençoador. Diotrefes era um homem extremamente arrogante. Era um homem que era marcado e que foi marcado nessa carta pela sua arrogância. Nós vemos do verso 9 ao verso 10. Pouco se sabe sobre quem foi Diotrefes. Porém, uma curiosidade um tanto peculiar é que o significado do seu nome era filho de Zeus. Algo que apontava para a sua origem grega. Então aqui nós entendemos que ele era alguém não de origem romana, mas de origem grega. E a única informação que nós podemos assim tirar por cima dele a respeito de quem ele era, da sua conduta, além do que o apóstolo nos instrui, nos esclarece no versos 9 e 10, é que ele não era um homem que tinha o seu coração voltado a Deus. Talvez, assim como o seu nome indicasse, ele não era um filho que foi adotado por Deus. Mas era um homem que, diante da igreja, ainda pregava e anunciava obras contra o crescimento do Senhor. Fazendo jus ao seu próprio nome, ao significado do seu nome, filho adotivo de Zeus. O apóstolo João nos traz 4 pontos também sobre quem era Gaio, sobre a sua conduta, sobre as suas ações. Primeiro ponto, Gaio era um homem amante de preeminência. No verso 9, tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, perdão meus irmãos, eu falei Gaio, mas Diotrefes, que procura ter entre ele o primado, não nos recebe. Ou seja, o apóstolo João anteriormente já havia feito outras cartas e enviado à igreja local, enviado a Diotrefes. Porém, ele não havia recebido aquela carta e passado adiante, porque ele era um homem extremamente egocêntrico, era um homem que buscava ter o primado, ter a primazia. Era um homem que buscava ser o primeiro em tudo. Ou seja, ele não aceitava qualquer outra exortação de outro apóstolo ou discípulo de Cristo. Não aceitava qualquer outro entendimento que não fosse dele mesmo. E não aceitava que alguém de fora instruísse ele e corrigisse ele a respeito da sua conduta e do seu proceder para com a obra do Evangelho. Ele era um homem que buscava ser o centro de todas as coisas, fazendo exatamente o contrário daquilo que Cristo pôs como a base do Evangelho, a base do reino de Deus. Aqui, quando Cristo disse, aquele que tem não lembro exatamente a passagem, mas Cristo vai dizer que aquele que quer ser o primeiro deveria ser o último. Aquele que quer ser como eu posso dizer? Aquele que quer ser a pessoa de mais alto cargo deve ser primeiramente servo. Assim como o próprio Jesus foi, onde como mestre se fez servo ao lavar os pés dos próprios discípulos, invertendo toda a ordem de hierarquia, onde o primeiro era o último, onde o mestre se torna servo.
mostrando que servir a Deus mais do que ser uma autoridade é ser servo. E Diotrefes, porém, não via dessa maneira, não aceitava que assim procedesse. Ele desejava servir a si próprio, servir o seu ego, não a Deus. Não aceitava ser servo. Não aceitava que outros lhe ensinassem como deveria falar ou conduzir a igreja. E por isso, arrogante e cheio de si, negligenciava os ensinamentos e exortações dos outros apóstolos, e principalmente do apóstolo João. E por isso o apóstolo João começa a sua carta direcionando a si mesmo, colocando a si mesmo, não apenas como apóstolo, mas como presbítero, como ancião, como alguém que tem a autoridade para instruir e para corrigir qualquer outro que se colocasse como pastor, como líder, como missionário. Alguém que tinha autoridade vinda não dos homens, mas do próprio Deus, como alguém que foi apóstolo do próprio Cristo e que acompanhou a vida do próprio Cristo aqui na terra. João esclarece desde o início da sua carta a sua posição, o seu nível, se assim nós possamos dizer, na comunidade cristã naquele século. O segundo ponto que nós vemos é que Diotrefes era um homem governado pela maledicência. Verso 10, parte A. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. O apóstolo João, ele diz que se fosse pessoalmente ter com eles, iria expor as obras de Diotrefes e questionar o motivo, questionar quais eram aquelas acusações, de qual era a fonte que ele fazia aquelas acusações falsas e malignas a respeito dos apóstolos, a respeito do apóstolo João. Ou seja, além de não receber os ensinamentos de bom grado e as exortações de bom grado, Diotrefes ainda falava mal do apóstolo João. Ainda proferia palavras maliciosas que afetavam a conduta do apóstolo João. Afetavam a conduta não, melhor dizendo, afetavam a imagem do apóstolo João. Ele proferia palavras aos seus congregados, aqueles que estavam junto com ele, congregando, palavras que abalavam a imagem que eles tinham sobre quem era o apóstolo João. Que faziam com que aqueles irmãos tivessem o apóstolo João não como a figura que ele exercia e a figura que ele era, mas como alguém que manchava o evangelho, alguém corrompido e que pregava mentiras. Então ele distorce a imagem do apóstolo João proferindo palavras maliciosas. Ele era um homem, Diotrefes era um homem governado pela frieza e intimação. Verso 10, parte B. E não contente com isto, não recebe os irmãos. Diferente de Gaio, que era alguém acolhedor, Diotrefes era alguém frio. Era alguém que não recebia, não tinha portas abertas, nem da sua casa e nem da sua igreja. Do ponto aonde ele ministrava, não tinha portas abertas para receber outros irmãos e estranhos de outras localidades na sua casa ou na sua igreja. Ele era alguém frio, alguém que não se importava com o crescimento da obra do Senhor, que não se importava com a missão pessoal dos missionários ou com o papel e a autoridade dos apóstolos. Ele não aceitava, ele se fechava a isso e impedia que os seus, aqueles que estavam baixo a sua direção, também recebesse ensinamentos e exortações de outros que não fosse de si próprio. Ele era um homem que praticava o abuso da autoridade, ainda no verso 10, agora na parte C. E impede que os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja.
Ou seja, além de não receber, ele ainda impedia aqueles que abriam as suas portas de abrirem, de aceitarem esses missionários. E ainda impedia aqueles que queriam que os outros viessem ministrar na sua igreja, de aceitarem. Ele impediam que os irmãos exercessem os frutos do Espírito. Ele impedia que os irmãos crescessem espiritualmente, que praticassem o amor, a caridade, que praticassem a bondade para com os que eram do mesmo reino dos céus, para os que eram santos. Ele impedia que os irmãos fossem solidários com esse. E além de impedi-los, ele ainda os expulsava da igreja. E aqui, o apóstolo João fala do caráter de um líder religioso que é centrado unicamente em si. De um líder religioso que é egocêntrico. De alguém que tem a visão unicamente voltada para o seu conforto, para o seu comodismo, para a sua imagem, e não se importa com o crescimento da obra do Senhor. É alguém que faz uso abusivo da sua autoridade como pastor, como dirigente, como líder espiritual, para expulsar, corrigir de forma fria e maliciosa, de forma extravagante, a machucar aqueles que aceitavam a Cristo. Um líder que quando alguém fazia algo errado, algo que não lhe agradava, algo que manchava a sua imagem, ou que ia contra os seus ensinamentos, os colocavam em disciplina e os expulsavam de cargos, os expulsavam de ministérios e os expulsavam da comunidade a qual pertencia. E esse é um exemplo de líder que nós vemos muito nos nossos dias atuais. Ainda há bastante líderes que se acham donos do ministério ao qual fazem parte. Líderes que acham que a igreja é sua e não do Senhor. Que acham que devem corrigir, não à luz da palavra, mas à luz da sua convicção, daquilo que eles têm como verdade. Afastando aqueles que erraram, ao invés de acolherem. Afastando, muitas vezes, não só dos púlpitos, da comunidade, mas afastando e excluindo da própria igreja. Afastando a ponto de não querer andar com aqueles irmãos. Muitas vezes, porque a conduta e o pecado daquele irmão diante dos seus olhos foi tão grave que se ele permitisse que aqueles irmãos continuassem, mancharia a sua reputação como líder, ou faria com que outros se desviassem da palavra, do evangelho, ou que outros saíssem da sua igreja. Então, eles preferem expulsar, dizer que não tem mais parte ou comunhão com pessoas do seu meio. E ainda hoje nós vemos pessoas que trazem testemunho de igrejas que as machucaram, de pastores que não as exortaram, que não as instruíram à luz da palavra, que não as acolheram com amor no seu momento de queda, mas que os expulsaram, que os excluíram da comunidade. Essas pessoas foram machucadas. E Diotrefes é exatamente esse tipo de pessoa. Alguém totalmente voltado para si, que não entende o que é o verdadeiro evangelho. Um líder que não entende o seu papel, que, além de líder, e principalmente como líder, é ser servo. Um líder numa comunidade cristã, um líder no evangelho de Cristo, um líder aos olhos de Deus, é o servo primário. É o servo absoluto. Porque antes de estar diante do púlpito, ministrando, cantando, pregando, exortando e direcionando, ele deve servir, ele deve abraçar, ele deve acolher, ele deve ouvir, ele deve direcionar cada irmão. Não na maneira que ele acredita que deve ser direcionado, não na maneira que ele acredita que é a conduta cristã, mas numa maneira que a Bíblia diz que deve ser. Numa maneira que a Bíblia mostra como é a conduta cristã. Numa maneira a qual a Bíblia revela a conduta e o caráter cristão. Um líder deve ter sabedoria espiritual, deve ter humildade, deve ter compaixão,
para receber aqueles que erram, aqueles que caem, para entender que o sacrifício de Cristo é justamente para esses que estão doentes, para esses que pecaram, para esses que acham que não são dignos de serem alcançados pelo amor de Cristo. O maior líder que nós temos ofereceu a si mesmo como sacrifício, como servo. Ele serviu do seu corpo, serviu do seu sangue, serviu da sua santidade, da sua comunhão com o Pai. Ele serviu, ele abriu mão de tudo isso, ele se colocou no mais baixo nível, como maldito, pois era escrito na profecia do apóstolo Isaías, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. O líder absoluto, o cabeça da igreja, se pôs como servo, maldito. Se pôs como uma figura maldita que carregava todas as dores e todos os pecados do mundo. Se colocou como servo para lançar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas ofensas diante de Deus. Mostrando como deve ser a conduta de um líder, como deve ser a conduta de alguém que está diante da igreja, que recebeu do próprio Deus um ministério, uma mensagem e um chamado. Após falar do caráter, um caráter disfuncional e disforme diante dos olhos de Cristo e das suas atitudes que é altamente reprováveis, o apóstolo João, então, ele encerra a sua carta falando de Demétrio. Demétrio, um homem exemplar. É assim como o apóstolo João o trata. Um homem digno de termos como exemplo. Um homem que tem uma conduta digna de ser copiada, de ser imitada. Dos versos 11 aos versos 12. Um homem digno de ser imitado. Verso 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem fazes o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos os irmãos davam testemunho de Demétrio pela sua conduta e pela sua dignidade como servo de Cristo. Pois ele era alguém que faz o bem, alguém que era de Deus e que tinha visto ao próprio Deus. Pois quem faz mal não tem visto a Deus. Se quem faz mal não tem visto a Deus, aquele que consegue fazer o bem é porque já recebeu uma revelação de Deus. Já teve um encontro com Ele, a ponto de mudar a sua conduta, de mudar o seu caráter. Porque como nós entendemos a respeito da comunhão com Deus, a comunhão é o ato de quando Deus revela-se a nós através da sua palavra, através das suas exortações. É quando o homem consegue ver um pouco da glória de Deus e enxerga toda a sua conduta imoral e toda a sua pecaminosidade. E então, após ter visto um vislumbre da face, um vislumbre da glória do Senhor, ele então passa a ser mudado por essa glória, por essa revelação divina que ele recebeu. A sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de amar e de servir passa a ser diferente. Então agora, Demétrio era um homem que dava testemunho no seu agir, um homem que dava testemunho na sua conduta, um homem que tinha constantemente revelações sobre quem era Deus. Um homem que tinha constantemente comunhão com Deus e que estava mudando o seu caráter dia após dia. Um homem digno de ser seguido. Um homem digno de ser o exemplo. Segundo ponto, Demétrio era um homem que tem bom testemunho dentro e fora da igreja. Ainda no verso 12, todos dão testemunho de Demétrio. Todos davam testemunho de Demétrio. Não só a igreja, mas a comunidade. Não só os judeus, mas os gentios.
Não só os que participavam da comunhão e da ceia, os que participavam com eles do partir do pão, os que estavam juntos se reunindo para ouvir as exortações da palavra e os direcionamentos de Cristo. Mas toda a comunidade percebia em Demétrio um caráter digno e um caráter bom. Percebiam e viam em Demétrio alguém que exercia uma conduta reta aos olhos de Deus. Uma conduta que amava, que acolhia, que exortava, que não tinha arrogância, que não era cheio de si, mas era alguém que estava disposto a servir, tanto na sua igreja como na sua comunidade. Terceiro ponto, ele era um homem que tem bom testemunho da própria verdade. Verso 12, parte B, até a mesma verdade. Ou seja, era um homem que o que falava era garantido. Era um homem que aquilo que ele falava era o próprio testemunho. Pois era um homem que seguia os princípios e as exortações que nós temos. Que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Ou seja, Demétrio era alguém que cumpria exatamente aquilo que dizia. Era alguém que falava de si próprio e as pessoas enxergavam aquilo como verdade. Viam que aquilo que ele falava de si próprio era verdade. As obras que ele dizia que fazia eram obras verdadeiras. Terceiro ponto, era um homem que tem bom testemunho da própria verdade. Parte C. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis disso. Quarto ponto, na verdade. Um homem que recebe testemunho do apóstolo João. O apóstolo João agora diz que ele colocava a si mesmo como alguém que garantia o testemunho e a verdade de Demétrio. Era alguém que dava garantia de que a conduta e de que as palavras que Demétrio proferia eram palavras verdadeiras e era uma conduta verdadeira. Era alguém que o apóstolo João garante que ele mesmo dava testemunho e que os outros sabiam que o testemunho que ele dava era um testemunho verdadeiro. Porque João também era um homem que se garantia na sua verdade. Era um homem que garantia que aquilo que ele falava era verdadeiro, era reto, era algo que tinha coerência com os ensinamentos de Deus. Então agora ele garante que Demétrio era um homem que vivia a mesma maneira que ele vivia. Era um homem que tinha também as mesmas obras que ele. Um homem que falava da verdade, que era fiel à verdade e que era verdadeiro em si, em seu agir, em sua conduta, no seu tratar, no seu amor, na sua exortação. Demétrio aqui é tido como o líder exemplar que nós devemos seguir, que nós devemos ter como a meta de sermos. Um homem que tem uma conduta digna e honrosa a Deus. Um homem que dá testemunho das verdades de Deus e um testemunho verdadeiro. Um testemunho que não é com base no seu eu, na sua verdade interior, naquilo que aquela verdade, que aquela palavra que ele proferia iria lhe garantir, nos benefícios que ele poderia ter a proferir palavras. Era um homem que não via a si próprio como o centro, mas era um homem amante e fiel às verdades das Escrituras, à verdade de Cristo, a verdade não somente das palavras, mas a verdade de uma conduta moral e reta diante dos olhos de Deus. A verdade de uma conduta honrosa não somente a Deus, mas honrosa à comunidade, honrosa aos homens, uma conduta digna de admiração. Essa carta, ela nos ensina que devemos ser solícitos uns com os outros. Devemos praticar a solicitude, devemos praticar a abrir as nossas portas, devemos praticar o ato de ofertar na vida de pessoas.
O ato de receber pessoas, de trabalhar com pessoas em amor, em verdade, sem se importar com o prejuízo que nós venhamos a ter, contanto que o crescimento do ministério, o crescimento da obra, o crescimento do cristianismo seja mais abrangente. Que o crescimento de pessoas, do número de pessoas que conhecem a palavra e que têm um encontro com Deus, venha a aumentar dia após dia. Devemos ser solícitos ao ponto de não nos importarmos com a quantidade de camas, a quantidade de espaço que temos, a quantidade de alimentos que temos na nossa despensa, com a quantidade de recursos que nós temos em nossos bolsos, em nossas contas bancárias. Devemos saudar uns aos outros pelo nome, como o apóstolo João termina. Verso 15. Paz seja contigo, os amigos te saudam. Saúda os amigos pelo seu nome. Deixando claro a importância de um líder em conhecer aqueles que estão debaixo da sua liderança. Aqueles que estão fazendo parte da mesma vocação e do mesmo ministério. Um ato não somente de saber o nome, mas de ter intimidade, de ter comunhão, vida a vida, de ser conhecedores uns dos outros, deixando claro a importância que um líder deve ter, deixando claro a importância desse dever de conhecer todos aqueles que estão baixo a sua liderança. Assim como um pastor conhece as suas ovelhas, assim como diz que o bom pastor, como Cristo diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, um bom líder deve conhecer aqueles que ele lidera, deve saber o nome, deve saber a forma que essa pessoa procede diante não só da igreja, mas diante da sociedade. Um líder deve estar ciente não somente das ações que agradam a Deus na igreja, mas também das ações fora da igreja. E esse não é somente o papel do líder em si, mas o papel de todo aquele que se põe em algum cargo de liderança, em todo aquele que se põe a evangelizar alguém, de todo aquele que se põe a anunciar as verdades do Evangelho ao seu vizinho. Ou seja, a todos os cristãos. Pois é um dever de todos os cristãos anunciar as boas novas, anunciar as verdades do Evangelho. É um dever de todo cristão semear na vida de outras pessoas, exortar e aconselhar outras pessoas, aqueles que estão ao redor. É um dever de todo cristão ser apoio da sua comunidade, ser apoio dos seus irmãos. É um dever de todo cristão saber o nome de todos aqueles que estão congregando consigo, que estão ao seu lado. É um dever de todo cristão ter comunhão, pois é isso que Cristo vem desejando trabalhar e produzir. Inclusive, é esse o tema desse mês da nossa campanha de jejum e oração. A campanha que o pastor propôs lá na sede, que nós estamos seguindo. Somos um purê de batata. É justamente esse o ponto. Termos intimidade e comunhão uns com os outros, a ponto de sermos um só povo, de falarmos uma só língua, de termos um só propósito, uma só missão, uma só conduta, de sermos um purê de batatas, todos juntos e misturados com o mesmo propósito. Conhecedores uns dos outros, tendo comunhão, tendo vida na vida, tendo encontros não somente nos cultos, mas encontros nos lares, encontros para conversarem, para comerem, para se divertirem, para fazer o Evangelho acontecer, para produzir crescimento na vida uns dos outros, encontros para espalhar o amor de Deus na sociedade, encontros para produzir, para fazer boas ações na comunidade local, encontros com propósito evangelístico,
encontros com o propósito de sair de casa em casa, orando por pessoas, conhecendo histórias, servindo pessoas. Todos nós somos servos e somos líderes. Não somente aqueles que estão no púlpito, aqueles que estão encarregados de algum ministério, mas todos aqueles que aceitaram a Cristo, todos aqueles que foram escolhidos e separados por Ele para exercer a conduta de um cristão. Todos aqueles que se intitulam cristãos são servos uns dos outros e devem exercer esse serviço de amor, de caridade, de entrega, de serviço, de solicitude. Terceiro ponto que essa carta nos ensina e nos instrui: devemos ser amigos. Devemos nos ver não somente como irmãos, como colaboradores da obra do Evangelho, como colaboradores do crescimento da obra, mas devemos nos ver uns aos outros como amigos, como pessoas que nós podemos contar, como pessoas que nós podemos ir na casa uns dos outros, sem que seja para um culto, mas para jogar tempo fora, se assim podemos dizer, para dar boas gargalhadas, para ter um momento de comunhão, jogar, conversar, assistir, resenhar, se divertir. É algo essencial para o crescimento. É algo essencial para a fortificação do vínculo e da comunhão com os irmãos. Essa vida, a vida, esse propósito, esse compromisso de ser amigos, de estar presente na vida uns dos outros. João instrui a Gaio que saúdem cada um nome por nome e que nenhum deve ser esquecido, mostrando que nós devemos ter essa ciência, devemos ter esse conhecimento, devemos ter essa verdade como algo essencial, que nós devemos conhecer aqueles que estão servindo ao nosso Deus pelos seus nomes. Devemos conhecer pelas suas obras, pelas suas verdades, pelas suas condutas. O apóstolo João, nessa sua carta, ele traz o exemplo de uma liderança, Demétrio. Ele traz um exemplo de má conduta, Diotréfese. E ele traz um exemplo de um homem que é abençoador, de um homem que é servo verdadeiramente, Gaio. 3 exemplos, 2 de condutas morais cristãs que devem ser seguidas, tanto para a liderança como para os não líderes. E um exemplo a não ser seguido de uma figura desconstruída, de uma figura que desconstrói o Evangelho de Cristo, de uma figura que desconstrói o cristianismo na vida e na visão dos outros. Porque Diotréfese, além de não seguir os ensinamentos cristãos, de não seguir o Evangelho proposto pelos apóstolos, ainda desconstruíam a imagem dos apóstolos. Ele desconstruía as verdades anunciadas pelos apóstolos. Ele desconstruía a salvação na vida daqueles que o serviam. Mostrando, sim, que há uma responsabilidade na liderança de anunciar as verdades para que aquelas pessoas que a ouvem possam ser alcançadas por tais verdades e possam ser salvos. Essa é a curta exposição da terceira carta do apóstolo João, com o intuito de exortar a igreja, exortar a conduta moral, a conduta espiritual, a conduta verdadeira, trazendo o exemplo do que deve ser seguido e daquilo que não deve ser seguido. O pastor Diego agora tem a palavra. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Que palavra abençoadora. Que de fato nós viemos recebendo um sinal ali da mídia.
Mas que nós venhamos colocar em prática, meus irmãos, porque o Evangelho é prático, o Evangelho não é apenas teórico. Nós devemos, de fato, estar dispostos a receber pessoas em nossas casas, a dar do bom e do melhor para elas, ter um momento ali de verdadeira comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés, fazer oração de agradecimento a Deus, louvar ao Senhor pela vida e pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que de fato, Senhor, nós íamos colocar esta palavra em prática, que nós íamos estar sim disposto a receber o nosso irmão, receber aquelas pessoas a quem não conhecemos, mas que faz parte da família de Cristo. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê um coração transformado por Tua palavra e que de fato nós íamos praticar o que ela nos ensina. Eu oro pela vida de cada pessoa aqui presente. Ó Pai, te agradeço por mais este culto, pela oportunidade que nós temos de estar aqui cultuando ao Senhor com as portas abertas. Obrigado por Tua graça em nossas vidas, Senhor, e que o Teu amor nunca saia de nós. É o que nós te pedimos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe e os conduza em paz.